Olá, irmãos, uma alegria estarmos aqui novamente nessa época tão especial para nós como cristãos, a época de Páscoa, para compartilhar com vocês assuntos relevantes que temos aprendido e queremos que isso transborde na forma de conhecimento prático de vida, ainda o significado tão profundo da crucificação e na outra aula, a ressurreição de Cristo. Nós, para isso, vamos usar um livro antigo, um livro de um autor chamado Frederic Farrar, que viveu entre o século XIX até o comecinho do século XX. O livro chama A Vida de Cristo. E nos últimos 2 capítulos, penúltimo, a crucificação e o último, a ressurreição de Cristo, vamos abordar essas questões. Então, o mérito, a honra, nós estamos nos apoiando nos ombros desses gigantes para poder compartilhar isso. E eles certamente estão se apoiando no ombro das Escrituras também. Então, no capítulo penúltimo, a crucificação, começa com uma frase, uma citação em latim que, traduzido para o português, significa: enquanto chamas inimigos e amigos para a cruz, ó Jesus, Filho de Deus, eu te peço, lembra-te de mim. Essa é uma citação de Tomás de Celano, sobre a cruz do Senhor. Bom, era festa de Páscoa em Jerusalém naquela época, e a proximidade da grande festa, nas miríades que estavam presentes, muita gente em Jerusalém, tornaram desejável aos governantes naquela época aproveitar a oportunidade para espalhar terror em todos os malfeitores judeus. 2 deles foram, portanto, selecionados para a execução ao mesmo tempo que Jesus. 2 bandidos e rebeldes do mais baixo nível, para serem crucificados junto com o Senhor Jesus. Suas cruzes foram colocadas sobre eles. Soldados foram reunidos sob o comando de um centurião. E em meio a milhares de espectadores, naquela época de Páscoa em Jerusalém, milhares de espectadores friamente curiosos ou furiosamente hostis, a procissão começou seu caminho até a cruz do Calvário. A cruz não era e nem poderia ter sido a estrutura maciça e alta a qual as miríades de imagens na cultura e nos quadros e esculturas ao longo da história normalmente representam. Mas a crucificação era, entre os romanos, uma punição muito comum. E está claro que eles não desperdiçariam nenhum trabalho em construir um instrumento de vergonha e tortura, não se preocupariam em fazer uma cruz muito suntuosa. Sem dúvida, teria sido feita de madeira muito comum, que estivesse à mão, disponível, talvez oliveira ou sicômoro, e martelada junto de maneira mais rude possível, mais rústica possível, uma cruz rústica. Assim, ainda assim, para sustentar o corpo de um homem, precisaria ter alguma estrutura para sustentar o corpo de um homem. Uma cruz precisaria ter um certo tamanho e peso. 2 homens naquela multidão em movimento, aliás, dos homens que estavam no meio da multidão em movimento, o Senhor Jesus não parece ter recebido uma palavra sequer de piedade ou simpatia. Nos relatos dos evangelhos fica muito claro. Certamente deve ter havido alguns que viram seus milagres entre aquela multidão, várias testemunhas oculares dos seus milagres, multiplicação de pães, talvez alguns ouviram o sermão do monte, e mesmo assim ele não ouviu nenhuma palavra de piedade ou simpatia naquele momento. Alguns daqueles que estavam quase, se não totalmente convencidos da messianidade de Cristo. Cristo era o Messias, o Cristo. E mesmo assim não compartilharam com ele nenhuma simpatia ou empatia. E ele estava a caminho da cruz. Alguns da multidão ansiosa que acompanhavam o Senhor Jesus
e até 5 dias antes tinham gritado lá em Belém, hosanas, gritos de hosanas, e com ramos de palmeiras, está lá em João 12, 13, acenando. Talvez alguns desses ainda estavam lá naquela multidão, acompanhando esses últimos instantes até a cruz do Calvário. No entanto, sendo assim, uma timidez infiel ou uma profunda apreensão, talvez até mesmo uma tristeza sem limites, mantinham aquelas pessoas ao redor do Senhor Jesus mudas naquele instante. Sobre o fato dele ter sido oferecida a ele uma bebida forte, né, um analgésico, isso encontra amparo também no texto de Provérbios 31, 6, a parte A. Consistia em dar ao condenado, imediatamente antes da sua execução, condenado à cruz, imediatamente antes da sua execução, um gole de vinho medicado com algum opiáceo poderoso, algum analgésico poderoso. Era costume das mulheres ricas em Jerusalém fornecer essa poção entorpecente às suas próprias custas, elas faziam isso inclusive. E elas o faziam independentemente da sua simpatia por qualquer criminoso ali individual. Mas era uma prática daquela época. Provavelmente foi tomado livremente essa bebida analgésica pelos dois malfeitores das cruzes ao lado do Senhor Jesus. Mas quando ofereceram a Jesus, ele não aceitou essa bebida analgésica. Essa bebida provavelmente não tinha o propósito de trazer misericórdia ao condenado, mas era mais para estender aquele espetáculo horrendo da crucificação, fazendo o condenado suportar por mais tempo. Mas o Senhor Jesus não tomou essa bebida analgésica. A recusa dele foi um ato do mais sublime heroísmo. O efeito do gole dessa bebida era entorpecer os sentidos, os nervos, nublar a mente, fornecer um anestésico, um analgésico, contra alguma parte, pelo menos, das agonias persistentes daquela morte terrível, que era a morte de cruz. Mas o Senhor Jesus, a quem alguns céticos modernos foram vis o suficiente para acusar de fraqueza e desespero covarde, ele preferiu encarar a morte de frente, encarar o rei dos terrores, né, que é a morte, sem se esforçar para amortecer a força de uma antecipação agonizante ou acalmar a pulsação de um nervo dilacerado. Então, por isso ele não bebeu a bebida analgésica. Pois, de fato, uma morte por crucificação parece incluir tudo o que a dor e a morte podem ter de horrível e medonho. Tortura, cãibra, sede, fome, insônia, febre traumática, tétano, vergonha pública, longa continuação de tormento, horror da antecipação, né, da morte, mortificação de feridas não tratadas, abertas pela própria flagelação, lá pelo flagelo, açoitamento, tudo isso intensificado até o ponto em que poderiam ser suportados humanamente. Mas todos parando um pouco antes do ponto que daria ao condenado na cruz o alívio da inconsciência, ou seja, ele desfalecer. A posição não natural da cruz tornava cada movimento doloroso, até a respiração. As veias laceradas e os tendões esmagados pulsavam com angústia incessante. As feridas, inflamadas pela exposição, gradualmente gangrenavam. As artérias, especialmente da cabeça e do estômago, ficavam inchadas e oprimidas com sangue sobrecarregado. E enquanto cada variedade de miséria aumentava gradualmente no condenado à cruz, era adicionada a elas a pontada intolerável de uma sede ardente e feroz. A sede. E todas essas complicações físicas causaram uma agitação e ansiedade internas, que fizeram com que a perspectiva da morte, a morte, o terrível inimigo desconhecido de todo ser humano, fizeram com que a perspectiva da morte, né, esse terrível inimigo em cuja aproximação o homem geralmente estremece, tivesse o aspecto de uma libertação
requintada, ou seja, a expectativa da morte diante desse sofrimento horrendo, mesmo sendo a morte esse grande inimigo desconhecido para o homem, para o ser humano. Então todas as vozes ao redor do Senhor ressoavam com blasfêmia e despeito, desrespeito. E naquela longa e lenta agonia, seu ouvido moribundo, o ouvido do Senhor Jesus, não captou nenhum tom de gratidão. Nenhum tom de gratidão daqueles que provavelmente tinham se alimentado com os pães e peixes, ou que tinham sido beneficiados por alguns dos milagres que ele realizou. Seu ouvido moribundo não captou nenhum som, nenhum tom de gratidão, de piedade ou de amor. Vileza, falsidade, selvageria, estupidez, tais eram as características do mundo que se lançou em hedionda proeminência diante do último momento consciente, o último momento vivo do nosso Salvador naquela cruz. Tal era o turvo e miserável riacho que rolava sobre a cruz diante dos seus olhos moribundos. O ladrão moribundo ao lado se juntou, a princípio, no apelo meio provocador, meio desesperado, a uma derrota e fraqueza que contradiziam tudo o que ele esperava de Deus, o escândalo da cruz. Ele não esperava ver um Messias pendurado numa cruz. Então, a princípio, ele se juntou, né, nessa provocação contra o Senhor Jesus. Mas agora, essa derrota parecia ser maior que a vitória. E essa fraqueza mais irresistível do que a força. Enquanto ele olhava, o ladrão olhava para o Senhor Jesus, a fé em seu coração alvorecia mais e mais naquele dia perfeito. O autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, que estava crucificado ao lado, fez com que nascesse uma fé nesse ladrão crucificado ao lado. Ele havia parado de proferir quaisquer palavras de reprovação contra o Senhor Jesus há muito tempo. Ele agora repreendia as blasfêmias do seu camarada, do outro ladrão, do outro lado da cruz. Não deveria a inocência sofredora daquele que estava pendurado entre eles, no meio, o Senhor Jesus, entre os dois ladrões. Não deveria a inocência sofredora do Senhor Jesus, que estava pendurado entre os dois ladrões, envergonhar e silenciar a justa punição e a culpa flagrante que esses dois ladrões estavam sofrendo naquele instante. Agora era meio-dia e na cidade santa, Jerusalém, o sol deveria estar queimando sobre aquela cena de horror, com um poder com que tem em toda a profundidade num verão inglês, diz o autor, que era inglês. Mas em vez disso, a face dos céus estava em trevas, e o sol do meio-dia estava transformado em escuridão, diz os relatos bíblicos. Neste grande e terrível dia do Senhor. Não poderia ter sido escuridão de nenhum eclipse natural, pois a lua pascal, da época de Páscoa, estava cheia, mas era, na verdade, um daqueles sinais do céu, pelos quais, durante o ministério de Jesus, os fariseus tantas vezes clamaram e pediram por sinais. Dos incidentes daquelas últimas 3 horas, né, naquele instante da cruz, nada nos é dito. Há um silêncio sobre isso nos relatos. E aquele terrível obscurecimento do sol do meio-dia pode muito bem ter intimidado cada coração a uma inércia, uma passividade daqueles que estavam olhando aquele espetáculo, a respeito do qual não havia nada a relatar. Então, talvez por isso o silêncio nos evangelhos, nos relatos. O que Jesus sofreu, então, por nós, que declaramos Ele como Senhor e Salvador, né? Seres humanos carentes dessa salvação. O que o Senhor Jesus sofreu, então, e por nossa salvação, nós não podemos saber, pois durante aquelas 3 horas Ele ficou pendurado em sua cruz. Há um silêncio sobre isso. Em silêncio e escuridão Ele ficou pendurado em sua cruz, um madeiro maldito. Ou
se ele falou qualquer coisa, não havia ninguém lá para registrar suas palavras. Mas no final daquele tempo, a sua angústia culminou e, esvaziando-se ao máximo daquela glória que ele tinha desde que o mundo começou como Deus, bebendo até as últimas gotas o cálice da humilhação e da amargura, no lugar de miseráveis como nós, ele ocupou nosso lugar. Bebeu todo o cálice da ira de Deus naquele momento, suportando não apenas ter assumido a forma de um servo, mas também sofrer a última infâmia que o ódio humano poderia impor ao desamparo servil. Ele, Cristo, proferiu aquele clamor misterioso, cujo significado completo nunca será compreendido plenamente pelo homem. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Nessas palavras, citando o próprio Salmo 22, sobre ele mesmo, a respeito dele mesmo, no qual os primeiros pais, os pais da igreja, viram corretamente uma profecia distante, toda a paixão de Cristo, como é chamada. Ele, Cristo, tomou emprestado da agonia plena de Davi, no Salmo 22, a expressão da sua própria agonia. Naquela hora, Cristo estava sozinho. Sem dúvida, essa sede ardente, sede mesmo física, foi agravada ao ver os soldados romanos bebendo tão perto da cruz. E então, Cristo proferiu a única palavra de sofrimento físico que havia sido arrancada dele, por todas as horas que ele suportou o extremo de tudo que um ser humano pode infligir. Ele gritou em voz alta: tenho sede. Provavelmente, algumas horas antes, o grito só teria provocado um rugido de zombaria frenética aos que estavam ao seu redor. Mas agora os espectadores estavam reduzidos pelo assombro a uma humanidade mais pronta, mais compassiva por aquele condenado à cruz. Perto da cruz estava no chão o grande recipiente de barro contendo uma bebida chamada posca, que era a bebida comum dos soldados romanos, uma espécie de vinagre diluído, vinagre de vinho diluído em água. A boca do recipiente estava coberta, provavelmente com um pedaço de esponja, como era muito comum, que servia como uma rolha, uma tampa. Instantaneamente alguém, não sabemos se era amigo ou inimigo, ou apenas alguém que estava lá por curiosidade, ociosamente naquele instante, alguém tirou a esponja e mergulhou na posca, nessa bebida, para oferecê-la a Jesus. E agora o fim havia chegado, nesses instantes. Mais uma vez, nas palavras do doce salmista de Israel, mas acrescentando a elas aquele título de amor confiante que, por meio de Cristo, é permitido ao uso de toda a humanidade, foram proferidas as palavras, Pai, ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, com mais um grande esforço físico, ele proferiu um último clamor, a última palavra vitoriosa, tetelestai, está consumado. Pode ser que aquele grande clamor tenha rompido alguns dos vasos do seu coração, pois assim que foi proferido esse clamor, tetelestai, ele, Cristo, curvou sua cabeça sobre seu peito e entregou sua vida. A sua vida em resgate por muitos, como está lá em Mateus 20, 28 ou Marcos 10, 45. Um sacrifício voluntário ao seu Pai Celestial. Terminou sua vida santa, Cristo terminou sua vida santa. Com sua vida, sua luta. Com sua luta, sua obra. Com sua obra, sua redenção, a nossa redenção conquistada por Ele. E com a redenção, a fundação de um novo mundo. É isso que aconteceu naqueles instantes. Esse mistério glorioso revelado nas Escrituras. Naquele momento, o véu do templo foi rasgado em dois, de cima a baixo. Um terremoto sacudiu a terra e fendeu as rochas.
fazendo rolarem para longe as grandes pedras que fechavam e cobriam alguns sepulcros em cavernas. E, como diz o texto de Mateus 27, de 51 a 53, abre aspas, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Um acontecimento tremendo. Continuando o relato do autor, ele diz, na verdade, aquela cena era mais terrível do que eles, ou mesmo nós, podemos sequer compreender. O historiador, mesmo secular, por mais cético, mais duvidoso, ou por mais dúvidas que ele tenha como um cético, não pode deixar de ver naquela cena, a cena ao redor da cruz, o ponto central da história humana, da história do mundo. Seja esse historiador um crente em Cristo ou não, ele não pode se recusar a admitir que essa nova fé, essa nova religião, como era chamada na época, cresceu da menor de todas as sementes para ser uma árvore poderosa e frondosa, de modo que os pássaros do ar se refugiaram em seus galhos. Essa grande fé que surgiu ali, naquele instante também. Que foi a pequena pedra cortada sem mãos que despedaçou a imagem colossal da grandeza pagã daqueles dias e cresceu até se tornar uma grande montanha e encher a terra, a fé cristã. Tanto para o incrédulo quanto para o crente, a crucificação é um instante limítrofe entre os dias antigos e os dias modernos. O próprio calendário ocidental, pelo menos, é dividido, né, antes e depois de Cristo. Moral e fisicamente falando, não menos que espiritualmente falando, a fé de Cristo foi a palingenésia, ou seja, o renascimento do mundo. Ela veio como um amanhecer de uma nova primavera para as nações estéreis pela embriaguez do crime e da falta de amor, ética, e o mundo precisava disso e ainda precisa. Sobre o cristianismo e a própria cristandade, a luta foi longa e árdua, mas a partir da hora em que Cristo morreu, começou o golpe fatal para toda a tirania satânica e toda a abominação tolerada naqueles dias. A partir daquela hora, a santidade se tornou o ideal universal de todos que declaram o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador. E a obtenção desse ideal universal, a herança comum das almas nas quais o seu Espírito habita. Os efeitos, então, da obra de Cristo são, até mesmo para o descrente, indiscutíveis e históricos. Ela expulsa a crueldade, a obra de Cristo expulsa a crueldade, refreia as paixões, estigmatizando, o suicídio, punindo e reprimindo o infanticídio execrável daquelas épocas e também dos nossos dias, levou as impurezas desavergonhadas do paganismo a uma escuridão inata. Revelou tudo isso. Dificilmente houve uma classe cujos erros a obra de Cristo, não remediou. Aquele sangue derramado trouxe remédio, trouxe redenção para tudo. Ela resgatou a obra de Cristo, o derramar daquele sangue, resgatou o gladiador, libertou o escravo, protegeu o cativo, cuidou do doente, abrigou o órfão, elevou a mulher, envolveu com um tom, um halo de inocência sagrada, os tenros anos da infância, elevou os infantes. Em todas as áreas da vida, a influência da obra de Cristo, o derramar daquele sangue, foi amenizadora e percebida em toda a humanidade. A obra de Cristo transformou a piedade de um vício em uma virtude gloriosa. A obra de Cristo, elevou a pobreza de uma maldição a uma bem-aventurança. A obra de Cristo, enobreceu o trabalho de uma vulgaridade servil
há uma dignidade, um dever bendito. Ela, a obra de Cristo, santificou o casamento, de pouco mais do que uma convenção penosa, cultural, em algo abençoado e abençoador. Ela, a obra de Cristo, revelou pela primeira vez a beleza angelical de uma pureza da qual os homens haviam se desesperado e de uma mansidão da qual eles haviam zombado completamente. Ela, a obra de Cristo, criou a própria concepção da caridade, do amor ágape, como nós conhecemos, e ampliou os limites da obrigação do amor pelo próximo, o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmo. Do círculo estreito de uma vizinhança, ampliou esse amor ágape da caridade, de um círculo estreito de uma vizinhança para os horizontes mais amplos da raça humana como um todo. E enquanto ela, a obra de Cristo, assim desenvolveu a ideia da humanidade como uma irmandade compartilhada, mesmo onde as notícias não eram acreditadas em todo o mundo, onde quer que essas boas novas fossem cridas, acreditadas, ela, a obra de Cristo, purificou a vida e a elevou, elevou a alma a cada ser humano. E em todas as terras onde essas boas novas chegaram, moldou o caráter dos seus verdadeiros crentes, criou corações tão puros, vidas tão pacíficas e lares tão doces, que poderia parecer que aqueles anjos que anunciaram o advento de Cristo, o Natal, também sussurraram a cada sofredor deprimido e desesperado entre os filhos dos homens, citando o Salmo 68:13, abre aspas, porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Como o cristianismo pode ser convincente, portanto, diz o autor, abre aspas, o autor do livro. Outros, se puderem e quiserem, podem não ver em uma obra como esta nenhuma providência divina. Eles podem pensar que é esclarecimento filosófico, sustentar que o cristianismo e a cristandade são adequadamente explicados pelos sonhos ociosos de um nobre autoenganador, ou como é chamado, o ópio do povo, o cristianismo, a fé cristã, e pelas alucinações apaixonadas de um demoníaco recuperado. Existem pessoas que acreditam que o cristianismo é o ópio do povo, é uma enganação. Nós não os perseguimos. Quem defende essas ideias, não os denunciamos, não os julgamos, mas dizemos que a menos que toda a vida seja um vazio, não poderia ter havido uma origem tão miserável para a única fé, a única religião no mundo, como é chamada na época, a única fé, a fé cristã, que mantém o equilíbrio perfeito entre filosofia e popularidade, crescimento na humanidade, entre religião e moral, ética, entre submissão mansa e orgulho da liberdade, alegria em ser liberto em Cristo. Um equilíbrio entre o ideal e o real, entre o céu e a terra. Um equilíbrio entre o interior, o estado do homem interior, e o exterior, suas ações, os frutos da vida cristã. Um equilíbrio entre quietude modesta e uma energia heróica, por exemplo, dos mártires. Não, nenhuma outra fé fez isso ao longo da história da humanidade. Entre o conservadorismo mais tenro, mais terno, e os planos mais ousados de reforma mundial que muitos homens e mulheres já propuseram nesse mundo, nenhum deles conseguiu alcançar o que a fé cristã alcançou na humanidade com esse equilíbrio perfeito. O testemunho da história humana em relação a Cristo é um testemunho que foi dado com irresistível coerência e não foi dado a respeito de mais ninguém além do Senhor Jesus Cristo. Qual o significado e a centralidade da cruz para o crente, portanto? Diz o autor do livro, abre aspas,
Mas enquanto até mesmo o descrente deve ver o que a vida e a morte de Jesus efetuaram no mundo, para o crente essa vida e morte são algo ainda mais profundo. Para ele, a vida e morte do Senhor Jesus não são nada menos que uma ressurreição dos mortos. Ele, o crente, vê na cruz de Cristo algo que transcende, que é transcendente, em muito o seu significado histórico apenas humano. Ele, o crente, vê nela, na cruz do Calvário, o cumprimento de toda a profecia, bem como a consumação de toda a história humana. Ele, o crente, vê nela, na cruz, a explicação do mistério do nascimento virginal, de Cristo e a conquista sobre o mistério da sepultura, a ressurreição. Naquela vida, na vida de Cristo, ele, o crente, encontra um exemplo perfeito. Naquela morte, na morte de Cristo, ele, o crente, encontra uma redenção infinita, eterna. Ao contemplar a encarnação e a crucificação, ele, o crente, não sente mais que Deus está longe, é apenas transcendente, e que essa terra é apenas uma mancha insignificante no infinito azul celeste. Não. Ele próprio, não sente, o crente, que é apenas um átomo insignificante lançado ao acaso nesse universo tão gigante, em meio a milhares de almas vivas de uma raça humana inumerável. Não, o crente não sente isso, mas ele exclama com fé, esperança e amor, citando Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É o Deus não só transcendente que criou os céus e a terra, mas o Deus imanente que habitou entre nós há 2000 anos atrás, e o Deus que habita em nós, cada crente, na forma do Espírito Santo. E tudo isso renda glória e louvor a Deus e ao Senhor Jesus, aquele único merecedor, seja a glória, o louvor e a honra eternamente.